Escola Iniciática Umbanda Crística. Fé, esperança, caridade. Aula 4. O que é a Umbanda Crística? Os postulados da Umbanda, princípios e finalidades. Saravá, irmãs e irmãos? Espero que esteja tudo bem com todos. Dando continuidade ao nosso curso, na aula de hoje nós vamos nos ocupar do aprendizado, o contato, o conhecimento daquilo que compõe os princípios e as finalidades da Umbanda Crística. Dessa forma, nós conheceremos, aprenderemos os 6 princípios da Umbanda Crística, teremos também uma reflexão e o aprendizado do que é a caridade e quais as formas de caridade que são praticadas em templos umbandistas. Vamos lá? Conforme a gente vem sendo ensinado, apresentado, a religião de Umbanda, trata-se de uma religião com extrema ênfase no amor, na compreensão e na compaixão. Esses 3 valores são pilares que não podem ser removidos, não tem substituição. É toda a base da nossa crença, a nossa maneira de praticar a nossa fé. Saber enxergar, ser solidário àqueles que se encontram em necessidade, não julgar, dedicar a nossa melhor compreensão, o nosso mais sincero e desinteressado amor por essas pessoas. E não somente elas, mas também a todos os seres humanos, a todos os seres vivos, termos o melhor convívio possível, harmonioso. Os irmãos de fé, os irmãos que procuram o templo religioso e todos os demais, não importa a sua crença, sua natureza, sua história de vida, qualquer outro adjetivo ou fator que qualifique essas pessoas. Então, para que a gente todos nós sejamos bons umbandistas crísticos, é necessário conhecer os princípios que a gente vai abordar agora. É importante também, fica novamente o convite, revisitar essa aula. Todas as aulas, na verdade, que falam a respeito do que é a Umbanda, é sempre importante fazer um reestudo, uma revisita, manter isso vivo em mente, para a gente ter sempre o rumo firme na nossa cabeça do bem proceder, do bem praticar e vivenciar a nossa fé. Pois bem, o primeiro princípio nos fala da abominação do sacrifício de animais, seja para realizar homenagens a orixás, a guias espirituais, a protetores espirituais, aos tarefeiros. Em Umbanda Crística, os tarefeiros, eles são os Exus e as Pombas Gira, tarefeiros e tarefeiras da Umbanda. É a maneira como nós os chamamos. E isso, futuramente no nosso curso, vai ser dado a explicação, vamos progredindo gradativamente, mas há sim uma explicação, o motivo por que nós chamamos Exus e Pombas Gira de tarefeiros e tarefeiras. Então, esse sacrifício de animais, ele não tem qualquer finalidade, não faz parte da nossa ritualística, não é empregado para fortificar mediunidades e também não compreende processos de oferta para obter qualquer tipo de favor. Isso é um pilar principal, um dos pilares principais da Umbanda Crística, por isso está aqui relacionado como princípio. Se porventura alguém algum dia perguntar ou afirmar que a Umbanda Crística é adepta do sacrifício de animais, então já está aqui orientado e apresentado. Não, não faz parte. A pessoa que lhe afirmar ou lhe perguntar isso, na verdade é uma pessoa carente de esclarecimento. Esclarecimento esse que nós, como médiuns, como religiosos, como seguidores da religião, temos que ter firme e consistente na nossa
mente, o nosso conhecimento a respeito. Indo para o segundo princípio, nós encontramos o quê? O princípio de darmos de graça aquilo que recebemos de graça de Deus. Ou seja, trabalho espiritual em Umbanda crística não se cobra, não é cobrado. E isso, para que não reste dúvida, é sustentado e é baseado pelo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Sugiro que vocês procurem lá, tomem nota agora, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Procurem por esse versículo e façam a leitura e comparem com o que está sendo dito aqui. Nada que é dado de Deus deve ser cobrado, e assim é a faculdade da mediunidade, a oportunidade de servir, como é o intuito da Umbanda crística. Então, novamente, nunca se cobra por trabalho espiritual, em hipótese alguma. E da mesma forma, inclusive, cumpre aqui destacar, também não se aceita recompensa, que é uma forma de receber uma paga, um valor, uma quantia, em razão de um trabalho espiritual. É necessário ter esse conhecimento moral muito vivo em mente para não se deixar ser levado muitas vezes por um gesto de gentileza que na verdade fere a esse princípio sagrado que nós temos. Já no item número 3, esse princípio terceiro, a gente diz o quê? Que em Umbanda crística não se cultua ou não se incorpora orixás. Ou seja, só tem a presença, a manifestação dos enviados dos orixás, que são os guias espirituais. Isso também é muito importante a gente ter firme em mente, porque seria o equivalente a gente ter um cientista muito brilhante, capaz de descobertas inimagináveis, vindo dar aula para um jardim da infância. A finalidade, a capacidade que esse cientista, essa mente brilhante tem, não vai ser de todo proveito para aquelas crianças, porque elas estão num outro momento de vida. Então, como uma comparação, o que os orixás, com tanta responsabilidade que as corporações orixás detêm, o que de tão importante e produtivo teria na presença deles em uma sessão manifestando para se comunicar? Em Umbanda crística, espíritos se manifestam para ensinar ou para fazer a caridade. Somente isso. Então, desta forma, há os espíritos em condição elevada, em condição íntegra, com capacidade, mas condizente com as nossas necessidades, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade evolutiva, há esses espíritos que já estão atribuídos a vir se comunicar conosco, e não são os orixás. Então, estejamos sempre atentos a esse terceiro item também, o porquê que nós não fazemos o culto e também não há a incorporação de orixás em sessão mediúnica da Umbanda crística. Pois agora, dando continuidade, então a gente vai ver o quarto princípio da Umbanda crística, que fala a respeito do uso largo, o uso intensivo, maciço de ervas na elaboração de defumações, de banhos e amacis, e também a presença ritualística do tabaco. As ervas são fontes sagradas de energias benéficas que, adequadamente utilizadas, empregadas, manipuladas, produzem bem-estar, proteção, equilíbrio, cura, refazimento, seja através das defumações, dos banhos, os amacis. Especificamente amaci, mais lá na frente no nosso curso a gente vai tomar contato do que se trate. É mais comum as pessoas já terem uma ideia do que se trata a defumação, o que é um banho de ervas. O amaci,
o que a gente pode dizer nesse momento, apenas para situar, é que se trata de um ritual umbandista para manipulação de centros neuroreceptivos da cabeça. Trata com a parte psicológica em benefício da espiritualidade e a transmissão de prana vital das ervas para esses locais nos nossos corpos. Quem conduz isso é somente dirigente de um templo de Umbanda, e a gente vai ver isso em detalhe num momento futuro. O que importa agora é a gente saber que as ervas fazem parte desses 3 rituais e que o tabaco ele tem um uso apenas ritualístico, ou seja, não é para finalidade recreativa, não é motivo de vício, é um instrumento, um recurso sagrado que o médium umbandista, o espírito que estiver manifestado nele, vai fazer o uso conforme necessário e nada mais. Aí, em seguida, a gente tem o 5º princípio. E aí esse 5º princípio vai nos falar uma palavra fundamental, parcimônia, ou seja, razão, bom senso, o estritamente necessário, sem excesso, do uso das oferendas, das entregas magísticas e, quando necessário, os despachos demandadores. Também, em momento futuro, a gente vai se debruçar sobre o conceito em profundidade do que é uma oferenda, o que é uma entrega e o que é um despacho. Mas, basicamente, só para ilustrar e facilitar a fixação desse 5º princípio, a oferenda é como se fosse um presente. É simplesmente um presente. Não tem nenhuma finalidade nem interesse magístico. Por sua vez, a entrega, que todo mundo conhece popularmente como trabalho, é um ato puramente magístico para se requerer algo. Então, vai ser feito um trabalho em direção a um pedido, a uma necessidade. Enquanto que o despacho é uma magia com fins de se retirar algo ruim de alguém. Então, todos esses rituais, vamos nos lembrar, o 5º item lembra para a gente, ensina o quê? A gente vai fazer uso com parcimônia. Os espíritos, eles sabem a real necessidade e vão nos orientar o estritamente necessário. Já no 6º princípio, fala a respeito de um fator muito delicado, a questão da ingestão de bebidas alcoólicas. Elas não fazem parte dos nossos rituais para efeito de consumo. As bebidas alcoólicas não são ingeridas. Tudo que existe de bebida alcoólica em sessões de umbanda crística se presta estritamente como um elemento para se fazer uma firmeza, para se fazer uma oferenda, ou então para se fazer um despacho. E o que é aproveitado, na verdade, de cada uma dessas substâncias alcoólicas que são dados exemplo, então cerveja, vinho, cachaça ou licor, é estritamente a manipulação dos elementos que estão em fermentação. Simplesmente isso, não é sequer o álcool que está presente nessas bebidas. Então, quando se precisa fazer uma manipulação magística envolvendo bebida, não é consumo, não é ingestão, não é oferecer para um assistido, não é o médium consumir durante o trabalho espiritual, estando manifestado ou não. Isso é muito importante. No máximo vai ser utilizado em firmezas, em pontos riscados, vai ser colocado num recipiente ou feito o uso conforme for orientado pela espiritualidade. E só. Nunca nos esqueçamos disso. Aí então, avançando, vamos nos ocupar um pouco do entendimento do que é a caridade.
E se a gente for observar a capa do livro da coletânea de Umbanda, já está escrito lá: Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. Ou seja, uma religião em que os espíritos se manifestam apenas em função da caridade. E afinal de contas, o que é a caridade? Então vamos observar. Conforme o ensinamento de Jesus, ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A nossa boa vontade para com todos. E a boa vontade implica em compreensão, paciência, implica em tolerância, em respeito. Tudo valores e posturas que são elevadas, de bom convívio, que sustentam e promovem um clima, um ambiente de amor. Aí nós temos lá, indulgência para as imperfeições dos outros. O que é indulgência? É o perdão, a tolerância. Mas, de novo, se já está contido em benevolência, sim, Jesus aqui está reforçando a necessidade da gente ser tolerante, ter respeito, perdoar as imperfeições dos outros. Há trechos no Evangelho que nós somos convidados a observar o seguinte: a gente é responsável pela nossa própria melhora, pela nossa própria vida. Nós temos muito o que aprender, muito o que melhorar. Então, essa indulgência é um lembrete de que a gente deve ser compreensivo, respeitar o próximo, porque, em primeiro lugar, o trabalho mais importante e o mais árduo é íntimo. É nós conosco mesmos. E não cobrar do outro algo que nós não atingimos. E mesmo que venhamos a atingir, não teremos de maneira alguma a autoridade ou a permissão de interferir, de cobrar, de apontar. E novamente aqui, concluindo, perdão das ofensas. Perdoar. A gente está vendo aqui que caridade em nenhum momento compreende a palavra julgamento. Não compreende a palavra apontar. Isso quer dizer que a nós sempre e somente é dado perdoar. Julgar é somente tarefa que concerne, que corresponde a Deus. Então, com o perdão das ofensas, a gente também aprende a saber ouvir, a compreender o próximo, porque muitas das vezes, na maioria ou na totalidade das vezes, ofensa advém de desequilíbrio. Ofensa não é aquela comunicação que é construtiva, que visa com que alguém admita, perceba uma necessidade de crescimento e que com isso essa melhora ocorra, esse convite, esse chamamento a se melhorar, esse despertar ocorra. Ainda falando de caridade, vamos ver então o que o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas ele nos legou. O que está lá na capa então do livro, Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. E eu falei no começo agora da nossa discussão, a nossa reflexão sobre o que é caridade. Umbanda é o Espírito se fazendo presente para realizar a caridade. Padrinho Juruá sempre nos ensina, sempre nos disse: Espírito só vem para ensinar ou para fazer a caridade. Se o Espírito não está manifestado fazendo a caridade, então ele está presente
dedicando o esforço, o conhecimento em favor do ensino para nós, ou para aqueles que estão em busca de aprendizado. E aí tem mais uma outra máxima que é importante a gente apresentar aqui. Fora do amor não há salvação. É comum também a gente ouvir dizer, fora da caridade não há salvação. Ou seja, ser útil, amar sem interesse, dedicar o consolo, o conforto, a ajuda ao próximo, perdoar. Tudo isso são caminhos para o conceito de salvação. Enfim, a caridade é a maior expressão de amor. Algo que seja talvez mais próximo, o amor materno, quando a gente vê aquelas situações, não importa o que aconteça, a mãe olha para o filho, olha para a filha e não nega a maternidade, o vínculo. Aquela expressão de amor desmedido, não importa como nasça, não importa como seja, vai amar, vai lutar para ajudar, para fazer melhorar, mas em primeiro lugar ama, sem saber se vai ser correspondida, sem saber se vai ser compreendida. Ouve a ofensa e perdoa. Veja, eu não estou fazendo aqui juízo da qualidade de mãe, das diferentes condições que a gente ouve por aí, ou já presenciou, ou tem próximo de nós, mas é a figura, o inconsciente coletivo daquela figura materna que acolhe de maneira desmedida. É uma expressão máxima e pura de amor mais próxima que a gente tem, embora não seja na totalidade. Então, caridade é a maior expressão de amor. Vai ser sempre muito importante a gente também ter lembrança desses 3 conceitos que parecem simples, mas não são. A finalidade da presença espiritual a gente vai visitar no futuro, por isso tão importante. Espírito só vem para se comunicar em favor da caridade ou do ensino. O ensinamento de Jesus: perdoar, tolerar, boa vontade, amar a si mesmo e aos irmãos, ao próximo. E que não há outro caminho senão fazer tudo isso para se melhorar. A caridade é a maior expressão de amor. Então é nesse momento que, quando nós sabemos, refletimos um pouco a respeito do que é caridade, a gente tem condição de refletir e saber como que essa caridade acontece, como que ela é oferecida, propiciada nos templos umbandistas. A mais elementar, a inicial, a forma básica de caridade se dá pela ação dos espíritos, quando em atendimento, em sessões mediúnicas, procuram atuar pelo bem espiritual, tanto daqueles que vão buscar atendimento, os consulentes, os assistidos, como em benefício também dos espíritos perturbadores que vão acompanhando essas pessoas que recorrem a um templo religioso. Essa é a mais básica, é a essencial, é regra em qualquer sessão mediúnica. Agora, não é somente essa forma.
a gente tem como uma primeira possibilidade a caridade para com os próprios médiuns. Por quê? Como não é a palavra correta recompensa, mas como uma oportunidade que é o exercício da mediunidade, seja ela para manifestar espírito, seja ela para amparar, como Cambono, ajudando a realização das sessões, os atendimentos, porque essas pessoas, os médiuns, ali estão num momento de dedicação. Dedicação por atribuir um tempo seu de cotidiano, diariamente, semanalmente, em benefício do próximo, em benefício do irmão e também em benefício da espiritualidade, que se vale dessa mão de obra para conseguir se comunicar e socorrer as pessoas necessitadas. O médium, ele é um facilitador. E através dessa dedicação, essa facilitação, esse contato é possível. Quando se fala aqui em renúncia, se trata justamente de abrir mão de alguma outra atividade. Quantos de nós ficamos longe de amigos, de família, seja a trabalho, seja por razão de estudo? É uma renúncia. A gente poderia estar em casa, a gente poderia fazer diversas outras atividades, mas em função de um salário melhor, de um pouco mais de estudo e conhecimento, como estamos fazendo agora, empregando o nosso tempo na aprendizagem em conjunto de tantos conceitos, é uma renúncia. A gente abre mão de fazer outras coisas e aqui não está entrando o juízo de valor, o que é melhor, o que é pior, se deveria estar fazendo isso e não aquilo. Mas é exercido o livre-arbítrio e por tabela, então, consequência, a renúncia, e como resultado, sempre caminhando em direção ao aperfeiçoamento moral, espiritual e material. Vejamos, é um trabalho para o aperfeiçoamento moral, espiritual e material, como consequência da dedicação, como consequência da doação. Ou seja, novamente o conceito de amor universal, aquele amor desinteressado. A dedicação mediúnica, a caridade através dos médiuns, sem observar, sem ter como recompensa o aperfeiçoamento, mas sim como resultado do esforço. Aí sim vem esses 3 tipos de aperfeiçoamento. Quando a gente se dedica, quando a gente ajuda, a gente está aprendendo, a gente também está resgatando. A gente tem a oportunidade de ser ensinado, observar através das situações o que não fazer, a sermos testados em praticar os ensinamentos que nós somos apresentados. Então tudo isso vai nos angariar merecimento, é uma consequência, não deve ser o objetivo. Vou fazer visando lá na frente determinada vantagem ou interesse. Tudo bem? Indo para o segundo item, a gente vai ver uma outra forma de caridade que acontece no templo umbandista. É aquela dedicada ao espírito que se comunica. É a caridade que o espírito que se comunica vai poder, através do médium, conversar com a pessoa necessitada, a pessoa que procurou. A gente costuma chamar de assistido ou de consulente. O espírito guia, no intercâmbio com o médium e a coletividade, ele também faz o seu progresso, a sua evolução pelos trabalhos ou serviços que presta. Então, uma ideia que a gente tem que ter é que os guias espirituais, eles são elevados, eles têm muito mais conhecimento do que nós, mas eles também
no momento deles, na trajetória deles, estão realizando um processo evolutivo. E que através desta caridade oferecida a eles, eles têm a oportunidade, como nossos irmãos mais velhos, com mais sabedoria e experiência, mas ainda não conhecedores da verdade absoluta, eles têm gabarito, têm autorização e qualidade para nos orientar. E graças à caridade oferecida a eles nas sessões, então eles podem conversar, ouvir, amparar, socorrer as pessoas que vão atrás de um templo umbandista e que vão se valer dos trabalhos, das boas vibrações emanadas por esses espíritos através das suas atividades e, sobretudo, dos seus ensinamentos. Não é por menos também a gente considerar como caridade propiciada num templo umbandista aquela que é dedicada aos espíritos que estão perturbados, aos que perturbam, aos obsessores, quiumbas, que são levados até o recinto do trabalho espiritual, num terreiro, num templo de Umbanda, e que causam processos de enfermidade, processos de desequilíbrio, porque esses espíritos são tão merecedores da caridade quanto qualquer outro filho e filha de Deus. Somos todos filhos de Deus. E eles, na condição em que se encontram, com o grau de entendimento ou então a restrição, a cegueira que eles possam estar atravessando, eles podem sequer ter noção do mal que eles praticam. Então, são espíritos que vão ser socorridos, amparados, sem julgamento, com boa vontade, com compaixão. A caridade. Isso especificamente é chamado de trabalho de descarrego, a desobsessão, o recolhimento para esclarecimento e tratamento desses espíritos perturbados e perturbadores. E há ainda também a caridade de natureza material. E aí ela não é competência dos espíritos, mas sim do corpo mediúnico, na figura de um departamento de assistência social, para realizar a distribuição de gêneros alimentícios, roupas, calçados, medicações, muitas vezes serviços de saúde básicos, orientação, alimentação, dedicados aos mais pobres, aos desvalidos. Isso em templos umbandistas organizados com uma infraestrutura é uma forma de caridade que compete aos médiuns. Ter organização, ter a direção, agir de acordo com aquilo que o dirigente, a dirigente preconizarem, então realizar esse trabalho. Evidente que há o concurso da espiritualidade no sentido de apoiar, de vibrar em favor, de dar a retaguarda, mas é uma natureza estritamente da competência, iniciativa, responsabilidade do médium. É um trabalho assistencial que tem ligação íntima e direta com o conceito de caridade. E por fim, tem essa explicação brilhante do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que sustenta e valida tudo o que a gente viu nos 4 princípios anteriores. Ela diz assim: todas as entidades serão ouvidas e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai.
Vamos refletir. Todas as entidades serão ouvidas. Essas entidades que vão ser ouvidas são os espíritos que se comunicam. Assim como a presença dos guias espirituais, há a presença também dos espíritos perturbadores, ou que se encontrem perturbados, encarnados e desencarnados. Boa parte do trabalho de atendimento durante uma consulta, um atendimento de um guia espiritual, compreende justamente o quê? Ouvir. Ouvir. Então veja só, ouvir, a indulgência, a benevolência está presente no ouvir. Aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas prossegue. E nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais. Quem que vai aprender? Nós que frequentamos, nós que trabalhamos num templo umbandista. Quem sabe mais do que nós? Os guias espirituais, os guias dirigentes. A eles nós devemos respeito e atenção, pois são nossos irmãos mais velhos, já têm uma condição de maturidade, crescimento, consciência espiritual muito além da nossa. É como um adulto tomando conta de uma criança de 4 anos de idade. Só que nós somos essas criancinhas. Então, é hora de aprender. E novamente, espírito só se comunica para fazer a caridade ou para ensinar. Ensinar é uma forma de caridade. Então aqui o convite, o chamado. Reunião mediúnica, oportunidade de aprendizado com os espíritos que souberem mais. E a gente vai ensinar aqueles que souberem menos. Esse ensinar, principalmente nas sessões, atividade e responsabilidade de quem? Dos guias. Os guias nos ensinam aos médiuns, ensinam aos cambonos, ensinam aos assistidos, assistidas. Termos a humildade de aprender e reconhecer que sabemos menos. Então temos que aprender. Da mesma forma também serão ensinados os espíritos perturbadores, serão encaminhados, serão socorridos. E aqui, novamente, um exemplo clássico e concreto do amor desinteressado, o amor crístico, o amor universal. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. É a vontade de Deus. Não dizer não e não dar as costas, não negar a mão. A nós é dado perdoar. Aqui a gente não tem em nenhum momento a palavra que nos credencia, a orientação que nos credencia a julgar. Então, o cuidar, o atender, o bem-tratar é um princípio de caridade que tem que estar presente o tempo todo, desde já, em nós, essa consciência, para que a gente integre lá no futuro com dignidade, com correção, com verdade, a corrente de trabalhos espirituais. Não se esqueçam disso, sempre que puderem, revisitem e procurem fixar essa reflexão. Manter vivo, amadurecer isso, vai fazer muito bem. A gente está fazendo com esse nosso trabalho aqui, cada uma das aulas que os demais irmãos apresentam os conteúdos, esse esforço conjunto, é como se fosse a construção de um lar. Nós estamos fazendo a fundamentação. Quanto melhor for, maior o nosso benefício, a nossa segurança, a hora que nós fizermos as paredes, a hora que nós fizermos o telhado, a hora que a gente fizer mais pavimentos. A gente vai fazer uma boa construção
sempre partindo de bases bem estabelecidas e sólidas. Portanto, é chegado o momento da gente fazer a nossa reflexão. Vamos então revisitar o que a gente tira de saldo desta aula. A gente viu primeiro que a Umbanda é uma religião intimamente ligada à caridade, cuja prática e ritualística não atentam contra a vida de animais. Não é parte da Umbanda a prática de rituais que atentem contra a vida de animais. Da mesma forma, também nós vimos que trabalhos espirituais não são cobrados, não se cobra por trabalho espiritual, não se obtém vantagem nem moeda de troca por trabalhos espirituais. Demos de graça o que de graça recebemos de Deus. Nós também, na Umbanda Crística, fazemos uso de ervas para elaboração de banhos, defumações e amacis. A gente também faz sim o uso do tabaco sem finalidade de vício, mas tão somente com finalidade ritualística, o estritamente necessário. Em um momento futuro também a gente vai ter oportunidade de estudar, saber um pouco melhor a respeito das propriedades do tabaco e com isso esclarecer por que ele é presente nos nossos rituais. Avançando, então a gente lembra, reafirma que as bebidas alcoólicas não estão presentes nos trabalhos para serem ingeridas, para serem bebidas, tomadas. Por quê? Porque elas tão somente têm a finalidade do uso de suas propriedades magísticas a partir dos elementos decorrentes da fermentação, da elaboração dessas bebidas. O álcool em si, ele não tem finalidade magística. E dessa forma, o uso magístico vai se dar depositando a bebida num recipiente ou fazendo uso de qualquer outra forma que seja orientado, sem ser parte o consumo. Jamais vai se consumir. E, concluindo, nós vemos também a necessidade de reforçar o conceito de caridade. Ela permeia toda a prática umbandista. Toda. Ela beneficia todos aqueles que tomam parte, sejam os médiuns, sejam os cambonos, sejam os espíritos comunicantes, que são os guias espirituais, sejam os espíritos perturbadores e carentes de auxílio, que vão em busca de esclarecimento, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados. A caridade sempre vai ser o foco principal, vai estar do começo ao final da prática, dos objetivos, da finalidade umbandista. E concluindo por último, então, a gente tem que lembrar também, não podemos esquecer que a caridade material, ela também é importante e ela é responsabilidade do corpo mediúnico, das pessoas os encarnados que fazem a atividade religiosa, espiritual ser possível, os médiuns. Então, seja orientado, havendo orientação ou não da liderança espiritual de uma casa, mas é sim saudável que se haja um direcionamento, um interesse por parte dos médiuns de se mobilizar e realizar esse tipo de trabalho. Novamente, não fazer isso por intenção de receber recompensa, mas sabendo que através disso a gente tem muito mais oportunidade, a gente pode se espelhar justamente nos espíritos guias, quando a gente viu durante a lição de que eles também são alvo da caridade porque eles têm oportunidade de aprender conosco e de nos ensinar. Então, com isso, somar, angariar
condições de continuar a evolução no momento, na trajetória que eles percorrem, que é diferente da nossa. São vizinhas, mas são diferentes. Então, desta forma, a atividade material também produz um benefício, não só para quem recebe, mas para quem promove as doações. Isso é muito importante, esse trabalho de ordem assistencial, socorrer, ou que seja de alguma iniciativa que promova oferta de melhores condições de conquista, de estudo, enfim, qualquer trabalho voluntário é uma forma de caridade. Agradecendo imensamente, irmãos, a oportunidade de estarmos reunidos novamente em mais uma aula, fica esse convite, essa sugestão de atividade complementar, para que cada um faça, quando tiver oportunidade, fazer um recolhimento e concentração, realizando a oração de um Pai Nosso e de uma Ave Maria com fé, imaginando a figura suave de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, e então, após isso, fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 6, dos versículos 19 ao 24. Façam essa leitura, procurem compreendê-la, raciocinem, sintam o quanto essa leitura promove de reflexão, de pensamento, e procurem relacionar o que vocês vão ler com aquilo que foi objeto, foi o foco hoje da nossa aula, desse nosso momento de aprendizado conjunto. Permita-se exercitar a ampliação do seu entendimento e, conforme a oportunidade e sentimento de necessidade, revisite esta aula ou as aulas que sentir necessidade e o capítulo do Evangelho recomendado acima. Com o passar do tempo, se observe. Observe as coisas que você pensa, a maneira como você vê e percebe o mundo ao seu redor. Vale a pena. Que todos fiquem bem, na paz e no amor de Deus, agradecido imensamente da oportunidade de estarmos reunidos e até a próxima aula.